Boa noite. Unifor Notícias está no ar. Boa noite, Lohane. Boa noite, Letícia. Boa noite para você que está em casa. No Unifor Notícias de hoje, você vai conferir como vive melhor a terceira idade. Você vai ver também a superação de Márcio Vaz. Vamos falar também de uma doença rara, a ELA. Unifor Notícias começa agora. Nesta semana aconteceu no auditório da Biblioteca da Unifor o lançamento do livro Minha Boca, Meu Caminhar, de Márcio Vaz. O livro faz o relato da vida do autor desde um acidente que o deixou tetraplégico. E o mais impressionante, Letícia, é que Márcio escreveu o livro com a boca, dando um exemplo de superação. O livro Minha Boca, Meu Caminhar é uma autobiografia de Márcio Vaz. Márcio é tetraplégico, estudante de psicologia da Universidade de Fortaleza, consultor e palestrante motivacional. No livro, o autor conta a trajetória de sua vida a partir de um acidente ocorrido em 1998, que ele tirou os movimentos dos braços e pernas. O livro ele foi escrito de uma maneira não tanto convencional. Eu trouxe muito humor, que é uma característica da minha personalidade. Eu também no livro eu traço a questão do acidente até os dias atuais, com estratégias e métodos de vitórias. Falo da vida sexual e relato alguns casos meus para desmistificar essa questão do deficiente assexuado. Falo sobre saídas, sobre farras, faço brincadeiras e conto muitas metas e estratégias que fizeram eu ir conquistando o passo a passo. A obra foi escrita em 6 meses e para que esse trabalho fosse realizado, Márcio usou, além de sua autoestima, uma adaptação na boca para digitar seus textos no computador, superando ainda mais seus limites. Hoje, como consultor e alguém que trabalha com alcance de metas, eu percebo que às vezes nós somos os nossos maiores adversários. Então cabe a nós perceber e resgatar essa autoestima, nos concebendo como pessoas capazes de alcançar os nossos objetivos, indiferente de qualquer tipo de limitação. O evento que marcou o lançamento desse livro lotou o auditório da Biblioteca da Unifor. Quem esteve presente ficou encantado com a personalidade do autor e ainda mais ansioso para conhecer melhor sua história. Tenho uma expectativa muito curiosa, depois de ter ouvido a palestra do Márcio, em ver que alguém conseguiu superar as suas limitações físicas, e consegue ter um alto astral tão positivo em relação à vida, quando muitos de nós que somos ditos normais desistimos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, diante de pequenas dificuldades às vezes. Este terapeuta foi um dos convidados de honra da ocasião. Esse progresso dele está hoje aqui celebrando essa vitória, é uma coisa realmente que nos emociona e que nos traz muita alegria. Hamilton Chaves é um dos personagens citados no livro Minha Boca, Meu Caminhar. Ele é professor do curso de Psicologia da Unifor e foi escolhido por Márcio para comentar essa obra durante seu lançamento. Ter sido escolhido por ele me deixou até lisonjeado, diante de tantos personagens presentes no livro, ele me escolher para tentar falar um pouco da sua obra, para mim foi bem especial. O evento ainda contou com apresentações da Camerata da Unifor. A empresa de consultoria e educação executiva, a Manakey, realizou esta semana uma série de palestras aqui no campus da Unifor. Representantes de várias empresas marcaram presença na palestra de Oscar Motomura, diretor-geral da Manakey. Ele aproveitou para falar da parceria com a universidade. Temos interesses em comum. A primeira coisa é todos estamos interessados em excelência naquilo que a gente faz. Nós estamos muito preocupados sempre com fazer as coisas com muita excelência e para benefício da população como um todo. É a mesma coisa que acontece na Unifor, E aí que a gente começou a conversar muito, várias pessoas vieram fazer o nosso programa de gestão avançada e a partir daí se desenvolve uma visão ampla da sociedade, das necessidades da sociedade. E a conversa está evoluindo na direção da modernização do jeito de fazer educação. No próximo bloco você vai saber o que é a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. A gente volta já, não sai daí.
Conhecida como ela, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença de diagnóstico difícil, que tem atingido cada vez mais brasileiros. Saiba mais na reportagem de Mike Lucas. Você conhece alguém que seja portador de ELA? Isso mesmo, ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave e rara que afeta os músculos, alterando sua estrutura. Já são vários casos no Ceará. Um deles é o do ex-professor de psicologia da Universidade de Fortaleza, João Jorge. Foram 25 anos ministrando aulas. Por conta da gravidade da doença, ele se comunica através do olhar. E para esclarecer algumas dúvidas sobre ela, ou melhor, esclerose lateral amiotrófica, eu converso agora com a doutora Ágila Lucas. Ela que é terapeuta ocupacional e foi aluna da Unifor. Ágila, me conta um pouco o que é a ELA. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença do sistema nervoso central caracterizada pela morte dos neurônios motores. Esses neurônios motores, eles estão localizados no córtex cerebral, no tronco encefálico e na medula espinhal. Então, ela não tem causa conhecida. E por não ter causa conhecida, ninguém sabe por que esses neurônios motores, eles vêm a óbito. Então, quando o paciente começa a perder esses neurônios motores, ele começa também a perder a possibilidade de realizar uma movimentação ativa, uma movimentação voluntária. Ela é uma doença assimétrica. Geralmente o paciente começa a perder força em um membro e evolui para outro e sempre é progressivo. Tudo que é perdido é irrecuperável. Atenção para os sintomas. Atrofia dos músculos das mãos, perda de força, dificuldade na articulação da fala, paralisia de uma parte do corpo, tremor involuntário nas mãos e câimbras musculares. Como eles perdem a fala, eles acabam tendo esse equipamento para se comunicar. Me conta um pouco como é esse processo de comunicação a partir desse equipamento. O PCI-TOB é um computador que tem um sensor, que é um leitor de retina. Os pacientes que podem adquirir o computador, eles têm a capacidade de voltar uma comunicação. É como se eles estivessem reinventando uma forma de se comunicar. O grande fator que acomete a maior parte das pessoas com ela é porque isso é um equipamento muito caro. Então, não são todos os pacientes que têm a possibilidade, que têm a oportunidade de ter um computador desse em casa. Então, o PCI-TOB, ele auxilia na comunicação, é uma forma de comunicação alternativa e dá ao paciente a capacidade dele se tornar independente, porque a partir do momento que eles começam a utilizar o PCI-TOB, eles começam a ter o poder contratual de volta, eles começam a ter o poder de decisão, eles falam, eles se comunicam, se socializam, então eles começam a reinventar a vida. Antes de ser diagnosticado com ela, era assim que o professor Pinheiro gostava de estar. Em um relato emocionante, sua filha conta como a família tem enfrentado essa doença. Meu pai é professor aposentado da UFC e da UES. Ele é doutor na área de linguística, foi professor de inglês, foi meu professor 2 ou 3 vezes, uma vez na graduação, outras 2 vezes no mestrado. Então meu pai é um homem muito ativo, era uma pessoa que gostava de música, tinha um blog sobre assuntos espirituais, gostava muito de forró pé de serra, tocava piano, acordeon, teclado, gostava muito de festa, de alegria. E a gente começou a perceber a voz um pouco estranha. Ele começou com a voz embargada, a voz pastosa, depois começou a ter dificuldade para engolir. Quando ele ria muito, ele se engasgava. E a gente, honestamente, no início, a gente nunca associaria isso a uma doença neurodegenerativa. Cuidar de um paciente com ela é muito difícil, mas para a família do professor Pinheiro é importante estar presente neste momento. Para uma família, não é fácil receber o diagnóstico de uma doença como essa. Falta chão. Se a família não tiver uma estrutura e uma base emocional, afunda todo mundo junto. Hoje, assim, convivendo nas comunidades e observando, a gente vê assim, que as famílias realmente sofrem um grande abalo com isso. A sensação que a gente tem é que a gente está podendo retribuir um pouco do que a gente recebeu. Ela aproveita para dar um alerta sobre a doença. Uma das coisas que nós fizemos foi nos engajar, minha irmã, meu irmão também, de uma certa forma. Foi assim que a gente entrou em contato com a Ágila Lucas e a gente começou a fazer uma certa campanha de divulgar para que as pessoas primeiro conheçam a doença. Segundo, para que seja diminuído um pouco o preconceito com aquelas pessoas que
começam a perder seus movimentos para que ela não seja excluída. Então, assim, nas redes sociais, a gente já fez outros programas de TV, a gente já fez um programa de rádio. Existe uma documentação da doença dele desde que ele começou a andar de bengala, está na comunidade Ela Brasil. Assim, ele tem um número bem grande mesmo de fotos e vídeos. Nós fizemos vídeos, esses vídeos estão disponíveis e a gente troca muita experiência com as pessoas das comunidades. Gostaria de agradecer à Unifor. Ela nunca me abandonou, financeiramente, intelectualmente e terapeuticamente. Obrigado. Gostaria de agradecer à Unifor. Ela nunca me abandonou, financeiramente, intelectualmente e terapeuticamente. Obrigado. Na próxima edição do Unifor Esportes, você vai conferir a primeira etapa do Circuito Brasileiro Master de Surf, que pela primeira vez foi realizada à noite. E isso só foi possível porque as pranchas importadas da Espanha tinham um sistema de LED. Confira a reportagem completa no próximo Unifor Esportes. Segundo dados lançados no último censo do IBGE, a expectativa de vida no Brasil cresceu de 73 para 74 anos, o que representa melhoria na qualidade de vida da população. Letícia, e isso tem refletido bastante como os brasileiros de 60, 70 anos têm envelhecido. É o que você vai ver a partir de hoje no Unifor Notícias, uma série especial sobre a terceira idade. A geração da melhor idade está cada vez mais ativa. Os jovens senhores e senhoras praticam atividades físicas, viajam e vivem cada vez mais. É dos teus olhos a luz que ilumina e conduz minha nova... Dona Terezinha é um exemplo. Ela nos contou que, além de viajar, ainda participa de grupos musicais. Tudo isso para não ficar parada. Depois me aposentei. Com essa aposentadoria, criando filho e tudo mais, né? Depois retornamos a Brasília. De Brasília, retornamos a Fortaleza, aliás. Porque é aqui que eu gosto, adoro minha terra. E daqui depois que me aposentei, eu passei a viajar. Passei um mês viajando pela Europa de carro, conhecendo Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tudo mais, né? Por lá, muito bom. E já fiz outras viagens. As viagens de pessoas da melhor idade é um dos grandes destaques do turismo de lazer. Nunca passageiros dessa faixa etária viajaram tanto. Nós sentimos que há um aumento considerável. Se nós compararmos isso ao longo de um determinado tempo, a gente percebe que as pessoas nessa faixa etária ela tem sim tido essa procura maior por viagens. Geralmente viajam dentro da mesma faixa etária, geralmente viajam juntos, amigos, familiares que se unem para fazer o seu passeio, fazer a sua viagem. Então isso é um dos ganchos para essa faixa. O crescimento da população idosa aumentou. Nos últimos 10 anos, o número de brasileiros acima de 60 anos cresceu e hoje eles representam mais de 10% da população, ultrapassando os 20 milhões. As pessoas com mais de 60 anos agora se preocupam também com o seu condicionamento físico, como é o caso da dona Cláutenes. Para mim, me dá disposição, eu fico leve do corpo e da mente, para mim é maravilhoso. Quando eu não posso fazer, passo 2, 3 dias sem fazer, eu me sinto cansada, sem coragem para enfrentar nada. E para mim é saúde. A gente sabe que um dos efeitos da idade é você perder massa muscular. Então é interessante você fazer um trabalho de força com pessoas da terceira idade para exatamente você retardar isso. Claro que o que vier além disso vai ser benefício. Acho isso maravilhoso. Jamais, eu não quero nunca ficar dentro de casa sem fazer nada. És um poema na terra, uma estrela no céu, um tesouro no mar.
Lohane, as férias estão acabando e nesta segunda-feira, dia 4, a Unifor volta a ficar cheia com a chegada dos alunos novatos e veteranos. Por isso, desde já, nós desejamos um ótimo retorno às aulas. É isso. Se você quiser participar do Unifor Notícias, ligue para 3477-3422 ou envie o seu e-mail para unifornoticias@unifor.br. Em solidariedade às famílias das vítimas da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós encerramos o Unifor Notícias de hoje, desejando os nossos sinceros sentimentos a todos. Até a próxima semana.